Olá, meninas, sejam bem-vindas aqui, assim como você, no espaço aqui da Balancide. Como vocês sabem, sempre a gente está trazendo pessoas novas para falar sobre o mundo das mulheres, o mundo das nossas opiniões, das nossas histórias. E hoje eu trago duas pessoas muito especiais para mim, a Gabriela e a Suelen. A Gabi é minha prima, a Su é amiga dela há muitos anos, e elas estão morando aqui na Irlanda, e aonde elas estão vivendo essa experiência de mudança, que é muito importante, independente de ser de país, mas elas estão vivendo uma transformação. Então, a gente está aqui para conversar um pouquinho com elas, apresentarem, elas contar essas experiências, para que vocês possam um dia se encorajar a mudar um dia de país, ou fazer qualquer transformação. O importante é viver, é você não deixar o seu sonho para trás, não se estacionar por causa de opiniões das outras pessoas, ou por causas que você acha que você não é capaz, você é capaz de tudo, desde que você acredite em você, porque o poder está dentro de você. Bem, seja bem-vinda, meninas. Gabi, Obrigada. Su, vamos para que vocês se apresentem, contem a história de vocês um pouquinho, e aí para as pessoas se conhecerem, e aí a gente vai entrar nessa história de vocês, nessa vida de vocês na Irlanda. Conta aí um pouquinho. Bom, meu nome é Gabriela, tenho 35 anos, sou natural de Promissão, uma cidade do interior do estado de São Paulo, Brasil. E, bom, eu sou advogada de formação, mas depois acabei entrando também no mundo dos negócios, trabalhando numa loja de imóveis como gerente financeiro, gerente de equipe, na área de recursos humanos, e sempre continuando assim com a advocacia. E desde o começo do ano, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas veio essa ideia de ressurgir, de testar um novo e abrir novos caminhos, novos horizontes, e eu já percebi que aquele espaço da cidade do interior não estava fazendo muito mais sentido para os meus pensamentos, para o que eu queria para minha vida, e acabou surgindo em União com a Sul essa mudança para cá, e aqui estamos e bater um papinho aqui hoje com vocês. Obrigada, Paty. A Paty é minha musa inspiradora desde criança. Ela é minha É princesinha, tá aquela até hoje prima. chamada de princesa. Aquela É prima. aquela priminha que cresceu, mas que a gente não quer que cresça, sabe? Exatamente. É aquela Mas é que não aquela quer que. coisa que eu tô muito É o feliz. xodózinho, que beija muito a Paty. E até é interessante falar que tive uma experiência com a Paty no ano de 2015. Acho que no decorrer a gente fala um pouquinho sobre isso. Também Sim. fiquei um tempo quando a Paty já estava aí já estava na Inglaterra. Fiquei 40 dias com ela, mas eu era uma outra Gabriela. E agora estou podendo vivenciar em 2024, novamente uma experiência fora do Brasil e com uma nova cabeça, com um novo jeito, com novas experiências e numa nova fase. Isso tudo a É, gente vai entrar, vai conversar vamos bastante. lá. Vai Ah, ser tem muito isso. assunto. Agora, Su! Essa é minha nova prima, sabe? Minha nova princesinha agora também. você Eu tem tô você fazendo a querendo coleção ou das não. princesas. Hã? Você querendo ou não, agora você tem que Já ser minha tá. prima, porque eu preciso de uma prima aqui na Europa. Vem, vem. Aí nem conto que Bom, elas já estão chegando aqui, vão ficar aqui comigo uma semana. Imagina a ansiedade. Já estamos animadas. Bom, meu nome é Suelen, eu tenho 30 anos, também sou natural de Promissão, uma felicidade para nós, nascida e criada nessa cidade enorme de 40 mil habitantes. É, Eu essa fiz questão parte desses 1.000 habitantes aí, tá? Eu fiz parte. fez por pouco tempo, mas fez, né? A Fez, gente é. demorou muito para não fazer mais. Mas enfim, sou formada em administração de empresas, tenho um MBA em gestão de projetos. É, eu já tenho esses planos de viajar e de fazer o intercâmbio já faz tempo, então eu corri atrás da minha cidadania portuguesa desde 2019, consegui tirar ela já com os planos de fazer algo com isso. E aí saiu ano passado e eu já estava planejando sobre isso. Não sei se a parte quer que a gente já começa, se é só uma introdução, O se que não uma vocês coisa leva quiserem. a Aqui é um outra. espaço assim como vocês. É para vocês contar a história de vocês, contar tudo isso. Não tem um script. Assim, tem umas perguntas, lógico, a gente quer fazer essas perguntas, porque assim, o programa é chamado assim como você, para a gente incentivar outras pessoas que têm medo, que não têm coragem de fazer o que vocês fizeram, né? A Gabi, eu sempre falei para ela, posso falar pela Gabi porque é minha prima e a gente sempre teve muito junto. E como eu já falei aqui muitas vezes para as meninas, desde a minha infância, os meus amigos, as pessoas que participavam muito da minha vida eram os meus primos, né? Então, eu sempre vi a Gabi nesse lado dela voar. Eu falo para ela, prima, a promissão é muito pequena para você, vai, vem. E quando ela teve essa oportunidade para vir para cá, eu acho que deu ela mexeu na sementinha que estava bem guardada ali dela, sabe? Então ela teve uma transformação assim de possibilidades de crescer.
quem ela é, né? Então, Talvez a sementinha estava lá e eu cheguei só com o regador. exatamente, exatamente, porque assim, eu acho que a história de vocês, independente de vocês serem jovens, vocês tinham uma vida lá em Promissão, né? Vocês tinham uma vida confortável, estável lá. E para fazer essa mudança, não é uma mudança fácil, igual a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a semana não foi fácil, né? A gente veio para fora do país e as pessoas acham que é só fácil, que é só felicidade, ver aquele, né, os posts nossos lá aproveitando as coisas, Instagram, vida conhecendo. perfeita. Não é nada perfeita, né? E essa dessas imperfeições que é onde a gente cresce, onde a gente vai aprendendo essas camadas, né, descascando essas novas camadas, aprendendo a viver com essas novas camadas. E, e isso é muito bom, né? Porque Deus fez isso com a gente, para a gente viver, Sim, viver, né? E é sim, isso. E vocês, perfeito. como vocês estão vivendo essa experiência de vocês? Conta mais, conta mais. Eu acho que por mais que a gente esteja juntas, eu acho que cada uma vai tendo uma visão, vai tendo uma experiência própria diferente. Acho que cada uma semana tá sentindo algo. A saudade às vezes bate mais em uma, na outra dá uma segurada. Então, por mais que nós estejamos juntas aqui, ainda assim é muito diferente. Uhum. Ajuda estar com alguém, que eu já tive a experiência de ficar um tempo em Portugal sem ninguém, então com certeza ajuda muito. O que que você sente Mas de diferente, Su, quando você estava em Portugal sozinha e hoje como você está aqui com a Gabi? eu fiquei em Portugal 7 meses. É, Eu não sei se é porque eu peguei 40 dias de pandemia completamente sozinha dentro de uma casa fechada que não podia ir nem no mercado. Eu não Ah, sei se eu sim. peguei isso na balança e acabou ficando mais pesado assim na minha experiência lá. Mas assim, sentir a falta da família e amigos. Eu tinha uma amiga que era uma conhecida, na verdade, de Promissão também, que morava na mesma cidade que eu morei lá em Portugal. Só que a rotina de trabalho nossa não batia muitos horários. A gente às vezes se via uma vez na semana, no final de semana, mais rápido. Então, essa coisa do dia a dia, de chegar e falar, nossa, hoje no meu trabalho foi um porre, alguma coisa do tipo, assim, isso eu acho que pesa bastante. Assim, eu não É. tinha essa coisa lá. E aí, a minha personalidade. E isso eu e a Gabi tem bastante diferença, a gente até conversou sobre isso. Eu não gosto de dar do trabalho para quem tá lá longe. Então, tipo, jamais eu sou o tipo de pessoa que vou chegar e falar, nossa, mãe, hoje meu trabalho foi. Por quê? Para ela já é um peso eu estar longe dela, já tá aqui, ela já tá Uhum. diariamente com uma preocupação. Eu chegar e reclamar, ela tá lá pensando, tipo, nossa, ela tá trabalhando demais ou algo assim. A minha Sim. personalidade não me deixa fazer isso, eu não consigo. Mas é engraçado, porque eu sou assim, eu falei aqui pra vocês, eu sou muito grudada com as pessoas. Quando eu tava no Brasil, assim, eu fazia questão de estar com eles, tipo assim, né, Bia? A gente sempre tava junto, viajava, fazia questão de estar junto. E desde quando eu mudei pra cá, eu me distanciei exatamente por isso. Por quê? Porque não adianta a gente passar as nossas. Não tem como eles, né, nos acolher aqui, né? Uhum. Mas ter alguém, como você, quando a gente se encontrou, eu falei para vocês, terem vocês dois aí é muito bom, porque eu vivo, por mais que eu tenha meu marido, meus filhos, eu vivo uma solidão, porque assim, imagina toda vez eu chegar pro meu marido e falar assim, nossa, eu não gosto daqui, Uhum. entendeu? E Eu tô até realizando. pros problemas, às vezes, do seu dia a dia, é diferente quando a gente conta pra uma amiga, né? Exato, Em porque qualquer o que eu lugar vou do falar pro meu mundo. marido não vai falar pra minha amiga, né? E vice-versa, né? Então, assim, ter esse apoio, essa rede de apoio hoje, você vê o quanto que é importante, né? Sim. Poder ajudar. E você, Bibi? Conta a sua experiência, porque ela teve duas experiências. A primeira vez que ela veio aqui, ela ficou um mês e pouquinho, né? E 40 agora, dias, sim. 40 dias. E agora, né? O que que você vê de diferente? Tudo bem que a Gabriela que veio naquela época tinha um propósito e estava Sim, num processo. E sim. a Gabi que está agora é uma outra mulher num outro processo. Mas o que que você consegue ver essa experiência das duas situações em viver fora? Bom, a Gabriela que foi para a Inglaterra em 2015 foi numa fase um pouco tanto perdida, digamos assim, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, é, e meio que sem saber o rumo que ia tomar. Só que eu fui com várias tendências, assim, dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, e eu não consegui aproveitar e estar lá, por mais que a 100%. Paty sempre me deixava, assim, à vontade no pensar, falava e conversava, mas eu mesma não estava no aqui e no agora. Não 100%. consegui, não consegui aproveitar todas as oportunidades que tinha na Inglaterra, não consegui me permitir. Eu fui muito presa ainda em algumas crenças, em alguns sentimentos e em muitas dúvidas, em muitas coisas, e muitas ideias que eu não acho. Ideia de não merecimento, digamos assim. Não é nenhuma Uma ideia de crença. merecimento também, né? Porque a nossa história vem muito, porque a nossa família ela pesa muito nesse negócio de merecer mesmo, né?
Mas eu acho que também, né, Bid, você ter uma. Não acreditar em você. Eu acho que era Sim, muito não acreditar mais no de você não potencial. acreditar em Sim, você do que você ter o merecimento. Porque a sim, partir do momento que você acredita, você sabe que você merece. sim, Né? Não tem assim, ai, não, eu não mereço, não, mas eu acredito que eu posso, não, mas eu não mereço. Não, não. Você não sim, sim, acreditava em você, né? exato. Você vivia numa bolha, não é bem numa bolha, mas você vivia num mundo que você também não tinha asa, que foi um mundo que foi meio que criando em cima de você também, Sim, né? E eu sei que acontece isso muito numa cidade do interior, em Promissão é muito assim, né? Não que a é. cidade seja ruim, assim, é engraçado Não, não, que mas eu amo, assim, quando eu vou para o Brasil, eu tenho que passar pelo menos 15 dias, uma semana em Promissão, porque é a minha raiz, é a minha história. Até minha sim, assistente, quando eu estava procurando alguém, eu falei, gente, eu queria alguém da minha história, da minha raiz, que vai me entender o que eu estou falando, sabe? Porque é muito importante a gente ter nossa base, né? sim, sim. Eu acho que mais você foi isso, né? Você estava dentro de uma bolha, de algo que tinham plantado em cima de você, criado, e como a gente sempre E que falou, eu né? mesma tinha me feito acreditar, Sim, né? Assim, é, que eu mesma tinha escutado isso. E isso foi em 2015, passou isso. É, eu acabei casando em 2016 com um namorado que eu tive, assim, da vida, um relacionamento longo que eu tive, a gente acabou casando. E anos depois acabei me divorciando, em 2020. E foi onde eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu sempre, assim, extraí uma raiz muito de doçura e de doação, e eu achava que aquilo, assim, é... só que eu vivia numa tristeza muito grande que eu não sabia o que explicar. Sempre tive muita fé, mas eu era uma pessoa triste, digamos assim, e eu não sabia de onde que vinha isso. E aí, no meu processo de autoconhecimento, em 2020, comecei a fazer terapia, e o meu terapeuta, assim, segurou a minha mão e foi me ajudando nesse processo, me ajudando a identificar a linha que eu sigo da terapia, é a psicanálise, só que tem várias vertentes, assim, só que ele também exato. me coloca um pouco para ação. É, e, e aí, nessa constância de autoconhecimento, fiz alguns cursos também nisso, e aí eu comecei a identificar o que era da Gabriela, o que não era, o que era do outro, e começou a me dar realmente mais esse poder, assim, de De transformar, de voz, saber né? quem eu era, essa minha voz. E aí, ao longo desse percurso, depois veio a pandemia. Durante a pandemia, ainda continuou. Eu ainda continuei em promissão, só que aí eu já comecei a abrir um pouco mais a minha visão. E aí, nesse período, eu já conheci a Su de vista, assim, a gente sempre admirou muito a outra, sem nos aproximarmos, mas em 2023, 22, 22, a gente se aproximou mais, devido a um Começou a grupo, amizade no final de 2020, né? é, Convite, mas assim, mais aproximar quando você ficou solteira, mais em 2022. isso. E aí, em 2022, a gente se aproximou, mas assim, e começamos a vivenciar essa amizade gostosa, junto com outro grupo também de amigas, e eu sempre admirava muito, assim, essa asa, assim, que a Su tinha, e eu comecei também a abrir um pouco mais a minha visão para outras questões, comecei a querer viajar mais, a querer vivenciar novas experiências, com uma cabeça um pouco mais madura, e acabou que promissão, apesar de eu amar o meu trabalho, tava tudo certinho. Tenho uma vida confortável, Tá, Fê. tenho toda uma estrutura, tem lugar assim para onde voltar. Tava uma vida confortável, mas parecia que eu estava um pássaro dentro de uma gaiola que queria crescer mais. Mas muita gente tem a visão de que quando alguém faz algum tipo de mudança é porque tá ruim e quer mudar de Uhum. vida. E não é isso. Às vezes a gente Não. tá tudo ótimo. Mas a gente tem um sentimento lá no fundo que a gente não controla e que precisa de fazer algo. Que eu acho que é muito o seu Exatamente. caso, assim. E esse sentimento se chama propósito, né? Porque, assim, a partir do momento que você entende que você está vivendo a história de outra pessoa, que você está se moldando por causa de outras pessoas, você não está vivendo seu propósito, não está vivendo quem você é, né? Eu sei muito. A gente um dia pode fazer uma live aqui, eu e a Gabi. A Gabi sabe muito uma história, ela viveu desde pequenininha comigo, né? Sim. Então, assim, eu era uma pessoa que sempre tive na gaiola, mas eu sempre me quebrava na gaiola, porque eu sempre tentava destruir. Por quê? Porque eu queria ser quem eu era, né? Sempre tive eu acho que por isso que a Gabi até fala que é um pouco admirada, que tem eu como uma referência, porque eu fui a ovelha negra da família, porque eu nunca deixei
me enquadrar. E olha que engraçado, por eu ter essa história, eu demorei mesmo assim para encontrar meu propósito, de saber quem eu sou. E hoje eu poder ajudar pessoas, eu falo assim, não, você tem um jeito de saber quem você é. Não é errado você ser quem você é, né? O que você precisa é saber se posicionar, você precisa saber se comunicar, você precisa saber o que você quer, sim ou não, para você poder ter argumento. Quando você não sabe o que você quer, e você é moldada na ideia das outras pessoas, o que acontece? Você não tem nem argumento para você se posicionar, e você não sabe dizer sim ou não, Sim, né? Então, as experiências que vocês tiveram, independente de morar fora, ela veio muito antes de vocês quererem morar aí fora, Com sim, certeza. com certeza. né? Tudo funcionaram na lista, né? Exatamente, muito. Vocês estavam ali vivendo o que vocês tinham, confortável, bem, mas não era aquilo realmente, Uhum. né? É. E hoje, vocês morando aí quase um ano, né? Não, um ano Não, não. Não, a gente chegou a essa fazer semana faz 3 meses. a gente É, vai sabe fazer o que é 6. bodas. Eu falei pra Su, a gente precisa comemorar, porque é quase um casamento aqui. E aí, nesse período que vocês estão juntas aí, vivenciando, como que tá sendo essa história de vocês aí? Pode falar um pouquinho. É, cada uma tem uma visão, né? Cada uma veio Isso, por com. favor, Pra... né? Sim, eu acho que até os propósitos, assim, na finalidade são diferentes. Por exemplo, eu tenho muito claro na minha cabeça que eu vim com um propósito que eu quero muito ficar fluente em inglês, né? Porque eu ainda estou apanhando bastante. E eu quero conhecer o mundo, então eu quero viajar. Eu estou trabalhando, tenho uma rotina de dia a dia, mas já com o pensamento de planejamento de coisas e tal. De vir pra cá, Então, tá, gente? O planejamento dela é da sim. vir pra cá também, sabe? Fica aqui comigo. Eu ainda Chega não de voltei para Irlanda e Inglaterra veio para pra poder Inglaterra. visitar a Inglaterra pela primeira vez na casa da Paty. É. Ah, Mas eu acho que isso ajuda bastante. A gente até estava falando sobre isso no grupo que a gente tem de WhatsApp da agência de intercâmbio que a gente veio, que muita gente tem muito medo e tal, e é normal, a gente também teve, a gente tem até hoje alguns medos. sim. Mas eu falo assim, se você não tiver um propósito claro do que você quer, qual é o seu objetivo? Ah, vou fazer um intercâmbio, mas com qual a finalidade? Porque tem muitos tipos de propósito no intercâmbio. Uhum. E a gente conheceu histórias aqui de pessoa que, tipo, só veio. E aí ela veio, e aí, por exemplo, no meio do intercâmbio, às vezes você começa a trabalhar, ganhar dinheiro, você deixa de lado a escola, a aprendizagem do Muda o inglês e começa a propósito. trabalhar um monte. Aí você está trabalhando um monte, você não está tendo tempo para passear. Então, qual é o propósito seu? Eu acho que a pessoa se perde um pouco ali nisso. Aí é onde vem a tristeza, a saudade da família. A gente conheceu o caso de pessoas que entraram em depressão, porque daí fala assim, eu vim pra cá, tô aqui sozinho, só trabalho, não faço mais nada. Mas por quê? Você se perdeu ali em algum momento, né? Então Exato. a gente fez até um texto e respondeu o pessoal do grupo, porque estando aqui a gente consegue falar com, né, melhor para o pessoal que ainda está ativo. Ah, eu quero ir para ganhar dinheiro? Ok, eu acho válido, muito válido a pessoa ter esse objetivo. Uhum. Mas você vem e trabalhe para isso e tem em mente, você tem que ter a sua, né, sua cabeça tranquila, sabendo, eu vou ficar pouco em casa, eu vou trabalhar bastante, vou passear pouco para juntar dinheiro, que aí você tem que estar com a sua mente equilibrada, porque senão não Sim, é aguenta. porque as pessoas também veem que vem de fora. A gente está falando muito mais do povo brasileiro, né? Ah, Quem vem aqui da Europa para outros lugares já vem com uma cultura europeia que, assim, a gente do Brasil trabalha muito, né? O nossa carga horária de trabalho, nossa carga de cobrança e responsabilidade é muito maior no Brasil do que aqui, né? Muito. Ela tá falando hoje com a Gabi que as pessoas, a gente estava falando que as pessoas fazem hoje exatamente aquilo que te manda. É para tirar o copo? É para tirar o copo. Se você tirar mais do que o copo, eles vão te olhar estranho, porque não é essa a sua função. Cada um tem uma função aqui, cada um respeita aquilo que você tem que fazer. Para o brasileiro é muito difícil, porque a gente tem que ser multitarefas, tarefas. multicoisas lá para a gente ganhar uma voz. Né? Então, quem vem para cá, um brasileiro vem para cá, ele vai ganhar muito bem. Ele vai ser chamado muito bem para trabalhar, porque ele já tem essa necessidade de se mostrar, se trabalhar muito bem, né? E aí, ele acaba, o dinheiro compensa, né? Por isso que a gente fala, o dinheiro ele não é ruim, mas se você não souber equilibrar esses dois, acaba virando Sim. um vício, né? Uhum. Vira uma coisa negativa, porque você exatamente esquece de você por causa do dinheiro. Mas essa história que você falou assim, né, de vir para cá para falar inglês, para aprender. E eu também, estou aqui faz 11 anos, e eu tenho uma professora de inglês, e a gente conversa muito sobre isso. Por quê? Porque eu falo inglês, mas eu falo inglês tudo errado. Por quê? Porque as pessoas com quem eu me relaciono são o quê? Pessoas que falam inglês errado, porque elas vieram para cá com o objetivo de viver a vida, aprender inglês e acabam aprendendo errado. Mas, por um outro lado, a gente tem uma experiência de cultura, de conhecer o nosso próprio eu, das nossas capacidades, limitações, que a gente não teria isso no nosso país. Sim, Sim, Né? com Até o certeza. poder aquisitivo, né? Porque é caro aqui, é caro, mas com o tipo de trabalho que a gente tem aqui, mesmo ser secundário, você não conseguiria nada no Brasil, sim. né?
Aqui você consegue, né? Então, isso acaba mudando até um pouco dos nossos valores que a gente tem referente ao Brasil, porque assim, no Brasil a gente tem que ter tal casa, tal carro, tal não sei o quê. A gente tem que ter aqui naquele mundo. Aqui, você andando de ônibus, de trem, de carro, de jeito que for, é tudo igual, né? Você não tem isso, não tem esse A negócio da gente brinca preocupação. muito que no Brasil a gente não ia na padaria na esquina a pé, e aqui a gente, ah, é 2 quilômetros daqui, não, tá super perto, vamos. Exatamente, né? A gente não saía sem carro no Brasil, não saía sem taça arrumada. Imagina, aqui eu vou de pijama Não, buscar tem meu filho na experiência de você escola. pegar o trem, igual a Su, sábado passado, 1h30 estava em outro país, de trem, num caminho lindo. A gente aquele dia foi de carro, Carro, né? Aqui a gente tem né? uma possibilidade de crescimento. A gente sai daquele mundo materialista pequeno, que é onde faz a nossa essência não ser tão importante, não viver, e a gente acaba não desenvolvendo nem todo o nosso potencial, só um potencial que a sociedade própria impõe pra gente, e a gente acaba não se esquecendo e ficando ali naquela gaiola, né? Sim. Aquela gaiola. Mas também quando a gente sai, a gente vê um mundo, a gente se assusta, fala, nossa, e agora? Né? Eu trabalho para comer, eu como para trabalhar, né? Sim. Aonde eu vou, o que que eu faço, É. né? Mas essas incertezas são normais e uma coisa que até a gente estava conversando com uma amiga ontem, chamada de vídeo, aí a gente contando das experiências, tudo durante a semana que tivemos. Lógico, tem semanas, nós mulheres, o que que a gente tem que ter em mente? Temos semanas hormonais, ou seja, tem Sim. semanas que você vai estar mais triste, mas talvez seja hormonal, não significa que você está lá, meu Deus, estou... Não, uma coisa aqui também, a falta de luz, por exemplo, esse período de inverno, o sol, ele nasce às 8 da manhã, ele se põe às 4 da tarde. E ainda tá Isso tarde, porque, porque semana que vem, janeiro, já em dezembro, a gente, 3 horas menos da tarde já tá ainda. noite. Exato. Então, assim, a falta de luz, você já estar longe da família, o período hormonal, que muitas das vezes tem mulheres que sentem mais, outras sentem menos, mas aqui eu e a Su, a gente até já identifica, eu falo, nossa, olha, essa semana sou eu, semana que vem já é a Su. Então, assim, a Uhum. gente já consegue identificar que a gente fica mais chororô, assim, Mais digamos, sensível, né? Um mais, probleminha mais besta, sensível, realmente. já aumenta, a gente Uhum. potencializa. Só que essa experiência de morar fora nos ensina muito. E eu acho que uma coisa assim que eu tive muito em mente, eu tive esse insight semana passada. Eu acho que ele potencializa o que você é. Ele extrai o que você é. E Exato. porque muitas das vezes eu tinha uma ideia assim, será que eu sou uma pessoa mais sensível no sentido de sensibilidade com a dor do outro, essa questão até de ter uma escuta mais empática e ser mais empática, eu falava, será que essa é a Gabriela mesmo? Ou será que é um personagem? Ou alguma coisa? Eu tinha essas dúvidas internas minhas. Falava, mas Uhum. quem é a Gabriela ou não? E aqui eu tô conseguindo enxergar quem é a Gabriela de verdade, porque aqui não é a Gabriela filha do Chico e da Marlene lá de produção. Não, aqui eu sou a Gabriela pela Mais Gabriela. uma. Eu sou a Gabriela. Eu É. sou a Gabriela que ninguém conhece. Não, Então, e no dia assim, a dia, por exemplo, a gente não tá o tempo todo juntas, então, tipo, não tem ninguém te olhando, né? Então, se você é assim, porque você porque é nem pra mim assim. você tá precisando. Exatamente, você não está precisando provar nada. Exatamente. Então, você conquista as coisas, é o tal do abrir as portas, assim, né? Você Sim. potencializa e você demonstra aquilo que você é. Eu sou uma pessoa comunicativa, mas será que eu sou mesmo comunicativa ou não? Aí as portas se abrem porque você realmente é aquilo mesmo. Você é aquilo que você achava que você era. Você é uma pessoa doce, então você é doce, e aquilo Então, descobre vai, outros lados ou vai também. descobrindo outras multifacetas. Eu achava que eu Sim. fosse mais é, sensível até para as pessoas que às vezes são meio rudes, assim, alguma coisa, eu já me sensibilizava e achava que aquilo era culpa minha. E, ai, meu Deus, o Uhum. que que eu preciso fazer pela aprovação dessa pessoa? Hoje em dia, a gente consegue identificar, não, isso é do outro, isso não é nosso. Sim, E, sim. e uma experiência muito legal dessa de abrir portas foi porque era uma semana que eu não estava muito, assim, legal, porque tinham tido algumas mudanças, e aqui tem muita questão. A Su veio com uma outra experiência da cidadania. Eu já não tenho a cidadania, então eu vim com o visto mesmo de estudante. Então, até as condições aqui são diferentes, em termos de permanência, em termos de necessidade ou não de estudo. E naquela semana tinha tido uma questão documental que não tinha dado muito certo, a gente estava triste, a Su falou, vamos comer uma pizza num lugar que a gente achava que era, a gente achava que fosse simples assim o lugar, na hora que abrimos a porta, era um restaurante
chique. A gente chegou, até brincamos, falando assim, nossa, Su, olha A aqui, gente tá vestida será que a gente tá apropriadamente. vestido apropriado para esse restaurante? E aí chegamos lá com o nosso jeito, o garçom era brasileiro e já olhou, lógico que reconheceu que era brasileira por minha causa, né? Porque a Su tá no habitat natural dela aqui, né? A própria europeia. Aí peguei a chance brasileira, tudo conversando. Eu falei, "Ih, não tá precisando de emprego aqui, não?" E com essa conversa, daqui a pouco veio, saí de lá. E hoje em dia, onde eu tô fazendo algumas freelances, assim, como garçonete. Comecei com 2 vezes, agora eu tô indo mais vezes na semana. E comentei isso com o psicólogo. E ele falou assim, então, Gabriela, essa é a oportunidade que vocês têm. De uma portinha, vocês abrem várias outras portinhas. Exatamente. Então, e muitas das vezes, talvez por alguma crença minha, alguma coisa, se fosse, por exemplo, intromissão, ele ia achar que, talvez alguém me deu essa oportunidade, porque, eu sou a Gabriela, filha do Chico e da Marlene, e alguém tá me dando essa oportunidade. Aqui ninguém me conhece. Não, Deu não. essa oportunidade porque viu a Gabriela pela Gabriela. Exato. Então, Mas é muito eu engraçado você acredito falar muito isso. nisso também, assim, as suas Hum. conquistas que ela tem. É porque ela é assim, ela que vai, ela que corre atrás. E aí ela já conseguiu também um emprego aqui, porque ela correu atrás. Então, isso que é muito gostoso, essa experiência da gente conseguir as coisas e ter esse tato Pelo que a gente vai é, muito né? além, pelo que a Pelo que a gente é. gente é. Eu vou falar disso porque, assim, é engraçado, porque quando eu volto pro Brasil, essa identidade minha dá um choque. Por quê? Porque eu não sou mais aquela Patrícia que se enquadra naquilo que se vive, entendeu? Eu gosto de fazer, eu já sei quem eu sou e o que eu posso fazer, só que as pessoas que estão, e o país que eu estou, o lugar, não tá nessa mesma evolução que eu, entendeu? Então, quando você vai, você fala assim, nossa, aí você fala, nossa, mas, puxa, mas a gente pode fazer isso, podia ser melhor assim. A gente começa até a ter um outro meio crítico de ver as coisas, né? De Uhum. ver o outro, ver a situação que a gente vive, as coisas que a gente vive, de tudo isso. Mas é muito bom, né? O que que a gente poderia falar assim? Uma palavra que vocês estão tirando nesse momento dessa experiência. Uma palavra, assim. Nossa. Nossa, resumir em uma palavra é difícil, hein? Eu acho que é o propósito mesmo. A questão do propósito é muito forte. É. Você Gabi foi para através do propósito dela. é. Su. Eu acho que é o propósito atrelado ao autoconhecimento. Eu Então, acho que acho as que é duas mais o coisas autoconhecimento. juntas, Uhum. as duas coisas juntas, assim, porque é É, isso, a não, porque gente uma não sabe tem que como já ter é outra, né? propósito Não dá para nosso. você ter o propósito sem saber o seu autoconhecimento, não adianta você ter o autoconhecimento sem o seu propósito. Porque você fala, eu vou falar isso, porque eu fiz um autoconhecimento, né? Eu vim de um autoconhecimento. Aí eu falava, mas é só isso. Porque o autoconhecimento você já tá falando, autoconhecimento, você se conhece. Mas eu falo, mas só eu me conheço, o que que tem eu, né? O que faz a minha diferença? Qual que é o meu O que que adianta eu me conhecer? O que que eu vou fazer com isso, né? Quem sou eu na fila do pão, eu sabendo quem eu sou? Né? Eu tenho algum propósito. Então, quando você se conhece, só tudo isso que eu tenho, eu posso fazer. Né? E daí você vai para o seu propósito, você vai buscando conhecer através das suas qualidades, através dos seus defeitos, através das suas experiências, através das pessoas, a descobrir o seu propósito e cada vez melhorar, né? E quando você descobre, significa que você já passou várias etapas ali, você já desenvolveu muito dali, né? Muito do que você era, É. você já desenvolveu, né? O seu propósito, está chegando ali, descobrindo o seu propósito e cada vez você vai melhorando, lapidando ele, né? Trabalhando ele, vivendo. Às vezes a Bem, gente não consegue saber um propósito, porque, por exemplo, a gente fala propósito, eu acho que a gente tem muito um pensamento assim, tipo, algo Uma coisa grande, né? fechada. Algo Sim. grandioso. Meu Deus, o meu propósito é ser estrela de cinema. Eu acho que não é muito assim também. Eu acho que as não. pequenas coisas do dia a dia, os pequenos objetivos que a gente vai alcançando, as conquistas, são pequenos propósitos que talvez aí levar a gente para algo maior. Eu não sei Ah, se então eu são grandes sei. missões. Eu já falaria diferente. São missões que a gente está fazendo para chegar no nosso grande propósito. O Sim. grande propósito, ele sempre vai ser grande para você. Né? É. Porque é algo que você vai fazer para o outro, que nem é para você. O propósito, no fundo, você não faz para você. Você faz para o outro, mas você se sente tão feliz porque você usou todas as suas habilidades, tudo aquilo que Deus colocou. Porque, assim, o propósito, ele não é um propósito nosso. A gente não nasceu, a gente não estava lá no céu falando, peraí, que agora eu vou descer para fazer isso. Não, Deus te escolheu. Deus olhou para a Su e falou assim: eu vou deixar ela ruivinha, assim, ó, carinha de europeia, porque ela vai fazer diferença na vida de pessoas. Aí eu vou pegar a Gabi, toda doce, menininha, né? Mas super justiceira para cuidar da vida de outras pessoas. Ele nunca é pra gente. Esse é o propósito. É quando a gente sabe olhar para nós e fazer a diferença na vida do outro. Aí você tá vivendo o seu propósito. Como eu tenho certeza, como a Su tá fazendo um propósito na vida da Gabi. Você deve estar ajudando a Gabi a dar espaço para ela olhar o propósito dela.
E a Gabi, ela tá te dando uma estabilidade emocional para que você possa ter tempo de se conhecer. Sim. Exatamente, Paty. Foi até isso que a gente falou assim no começo, quando a gente veio pra cá, que a gente falou assim, a gente não sabe quem tá impulsionando quem. Deus sabe. Exato. Deus sabe Sim. o destino, assim, mas a gente não sabe. Uhum. Talvez daqui a um tempo eu vou falar, Su, então, era só pra eu vir aqui pra te acompanhar mesmo, agora fica aí, eu tô voltando. Ou daqui a pouco a Su Sim. vai pra outro lugar e eu fico. A gente não sabe, assim, os caminhos que Uhum. Deus vai trilhar, né? O destino que Deus traçou assim pra gente. O Uhum. que nos guia é realmente essa confiança em Deus, que Deus sabe realmente o nosso destino, o plano certo, determinado dele, a gente ter essa confiança e fazendo a nossa parte Exato. É. no, Sempre tem que no fazer a nossa caminho, né? parte, né? A gente fazer realmente a nossa parte, mas a gente não sabe quem impulsionou quem, na verdade. Se foi Uhum. realmente a Su que me impulsionou, realmente reativou meus sonhos, ou se foi eu, e realmente fomos, a gente foi É, vocês impulsionada uma precisavam de pela uma da outra. outra, né? Porque assim, Sim. desde quando a Gabi falou de vir embora, eu também nunca me interferi. Até minha mãe falava, você não vai conversar. Não, não vou conversar nada. É dela, é a história dela, é o momento dela, né? Todo mundo, você não vai... Eu demorei acho que uns 3 semanas para ir para te ver, né? Porque eu tive que esperar também, porque eu também tenho minha vida, né? Ela é importante, mas minha família também é importante. Então, assim, eu tive que montar toda a estrutura para que eu pudesse ir lá. E aí, não, você não vai ficar o tempo todo agora, não. Eu vou estar com ela e vou viver a minha vida. E quando eu voltar, a gente vai estar junto. Mas não é assim, porque a gente tem que saber respeitar, né? Uhum. E nem sempre todo mundo aceita isso, porque não, porque sua prima tem que ficar. Não, não é. Minha prima, ela tem a vida dela, tem a história dela, ela tem Já as tem coisas uma dela. rotina, né? Exato. Não, mas não é rotina, é espaço, porque rotina é as tarefas que você tem que fazer diariamente. Agora, o espaço é você deixar a pessoa. De repente, a Gabi não queria atender e ser babá naquele dia, ela queria ficar comigo. Mas não, Gui, você tem as suas coisas, você tem o seu propósito, né? Então, a gente tem que dar o espaço para que a outra pessoa ela possa também avaliar e poder crescer, né? Tanto o meu quanto o dela. E não poder ficar chateada por isso, né? A gente tem que respeitar Sim, isso, né? E sim. respeito é uma coisa muito legal que vocês duas têm aí, por isso. Vocês estão falando dessa cumplicidade, mas ela só vai através do respeito, de vocês saberem onde é o Sim, limite de cada um, Com né? certeza. Isso é e muito entender, sim, importante. e entender que cada uma tem uma personalidade que foi dada por Deus, cada uma tem um jeito, uma visão, e saber isso e aprender a respeitar, e aprender Uhum, realmente a se moldar. No sim. começo, às vezes, se eu quisesse falar um pouco mais, a Su já é uma pessoa, como ela falou no começo, que ela não, ela é mais reservada, ela não gosta muito de expor. Então, aprender isso foi muito importante, porque eu já sou uma pessoa que eu já gosto de falar, e às vezes Nossa, se em a outra casa, se a pessoa gente chega lá em casa, já pergunta, o que que você fez? Tem que dar relatório inteiro da e tem que vida, dar não o sei o quê, não relatório é? inteiro, Mais ou já menos. E fala aí, tá tudo tudo. bem? Não, tá tudo bem, mas tudo bem como? Conta. Não, Eu tudo faço bem isso com como? meus Não, tudo filhos. bem. Olha Você que falou só engraçado. tudo bem, não deve estar tudo bem. Aí você Não deve tem que estar me tudo bem. Não, contar. eu falo, Bruno, como foi esse dia na escola? Mãe, foi tudo bem. Falei, teve alguma coisa diferente? Então, mamãe, fiz isso, isso. Então tá bom. É o que ele quer me contar, Aham, né? É o que eles querem me dar. Porque se eu ficar ali em cima deles, não tá sendo genuíno, não tá sendo aquilo que eles querem sim, compartilhar. E se eu não aprender a respeitar isso dele, eu vou ensinar eles deixar com que as pessoas não respeitem a opinião deles, sim, sim. né? Então, assim, por mais que eu sou uma pessoa que dá muita bronca e tal, mas aí vocês podem, as pessoas veem aqui muito também na foto que eu ponho, mas assim, eles têm a personalidade deles, eles aceitam do jeito que eles são, eles têm que fazer, eles têm que assumir também as coisas que eles fazem, né? Aham, E saber pensar, porque se eu ficar criando, escutar o que eu quero, fazer com que eles digam o que eu quero escutar, não não vai ser seria uma impactar. verdade, né? Não vai ser genuíno, não vai ser quem ele é, né? Então, e agora me conta, vocês têm alguma, eu sei que vocês têm um canal no Instagram, né? Uma Prosa do Destino, onde vocês contam bastante da experiência de vocês, e eu vi lá que tem o negócio do reciclagem, que eu achei muito interessante. Compartilhei pra gente, meninas, sobre esse assunto. Ah, é bem interessante mesmo, a gente achou o máximo. Eu já tinha visto uns vídeos antes da gente vir pra cá, Uhum. porque a gente, quando vai vir pra cá, começa a pesquisar tudo, né? Aham. Já sabia até a rua. Onde que ele mora? Então, a gente começou a pesquisar bastante, e aí apareceu o vídeo sobre isso pra mim, mas eu não sabia exatamente como funcionava. E aí, depois que a gente chegou aqui, a gente viu e achou muito interessante. Porque praticamente te obriga a reciclar, a não ser que você queira Sim. perder dinheiro. É. A gente não é muito de refrigerante, esse tipo de coisa. Então, a gente acaba é, fazendo as trocas, né, das garrafinhas, mas assim, de água, suco. Mas tem um casal de amigo nosso que eles são bem viciados em Coca Zero. E aí eles trocam, dá 6, 7 euros por semana. Nas latas. A cada 15 dias, pelo menos, eles têm. Então, quer dizer, um café da manhã completo só da troca que eles fazem do Da reciclado. reciclagem. Então, é muito interessante. E E tem uma lá no... coisa, Paty, que não tá no vídeo que a gente fez, porque o vídeo que a gente fez para o Instagram do Prosa foi mais sobre como funciona, né?
tem que ter o selo na garrafinha PET ou na latinha, e você leva nas máquinas e tal. Mas tem uma coisa que a gente vê muito aqui, que é um pessoal que eles passam nas lixeiras verdes, né, que são de reciclados, antes do lixeiro passar, antes dos caminhões passar de manhã, pegando as latinhas e as Olha garrafinhas, porque só, muita gente que às vezes não tem tempo ou não quer fazer a troca, coloca no lixo e aí o pessoal passa pegando para trocar. E que às vezes é uma legal. compra de semana para a pessoa que faz isso. Sim, é Esses uma dias eu ajuda, comentei com a né? Gabi que eu estava indo trabalhar, eu vou trabalhar por volta de quase 8 horas, mais ou menos, e o caminhão ainda não passou do reciclado. E aí tava um rapaz pegando, ele tava com um saco enorme. O tanto que ele tinha naquele saco, com certeza ia dar beirando 10 euros. Olha Então eu só, falo, é uma coisa muito interessante do país que a gente achou. Por mais que exista a parte de reciclagem no Brasil, muita coisa ainda não não tem é reciclado. conscientização ainda, né? Não É. incentivo tanto, né? Aqui é uma conscientização mesmo, porque você obtém esse retorno do imposto que é cobrado sobre aquele produto, você obtém esse retorno se você reciclar. Então é muito legal mesmo aqui essa parte de reciclagem. Tem mais detalhes lá no nosso canal, no Nos Troca. sigam. É, Sigam por a favor, a gente vai gente, colocar aqui embaixo, vai ter na descrição aqui embaixo também siga o nosso o Instagram de canal. Nós vocês. precisamos Mas nos conta mais empenhar coisas melhor no curiosas, conta Instagram, coisas porque é mais muito curiosas. difícil ser blogueira. Nossa, a gente acaba esquecendo aqui, mas a gente criou esse canal, esse Isso que é Instagram, na qual que é o verdade. propósito do canal? Então, Olha o O Instagram propósito. a gente criou quando decidiu vir para cá, quando a gente decidiu vir juntas, para compartilhar um pouquinho assim com a família, com os amigos e até com os demais, a nossa rotininha um pouquinho daqui. Aí surgiu o nome Prosa do Destino, porque a ideia é essa mesmo, compartilhar curiosidades, compartilhar um pouquinho do nosso dia, das nossas vivências, das viagens. das viagens aqui na Irlanda. Foi muito legal assim, até a escolha, a gente precisa até falar um pouco mais sobre isso. Vamos gravar um vídeo no nosso canal aí, sobre como que foi escolher a Irlanda, o porquê dessa cidade. Não estamos em Dublin, né, que é a capital, estamos em Drogheda, que é uma cidade um pouco menor, assim, é uma Mas cidade interior. boa, mas é mais interior, decidimos vir para cá. E o porquê escolhemos aqui, como que está sendo um pouquinho mais da nossa rotina. Então, Ah, fica então, mais meninas, esperem que mais assim como você vai ter mais vídeo das meninas aqui falando individualmente ou em grupo, né? Mas conta mais novidades aí para as meninas irem lá seguir vocês e saber um pouquinho mais de droga, mais de Dublin, mais da opção de vocês. Conta mais algumas coisinhas assim de curioso aí da Irlanda. Sim, a gente quer fazer vários vídeos. É que é muito difícil ser blogueira, não imaginava. Eu tô validando as blogueiras agora, viu? Porque a gente faz foto, a gente faz vídeo, mas a gente quer viver o momento. sim. Sim, Então, por mas exemplo, a aí que gente a blogueira foi. não vive, né? Exatamente, isso que é o problema, né? Tem que ter um equilíbrio. Ontem nós fomos em Dublin, passeamos lá o dia todo e a gente fez algumas fotos e postou. Só que para você sentar, fazer um vídeo, né, para fazer um reels, algo assim, demanda um tempo. Que aí a gente chega, a gente quer deitar, a gente quer conversar, a gente quer assistir um filme. Mas isso é viver a vida de vocês, né? O propósito, vocês não foram ir para ser blogueira, é para você, ali é para vocês compartilharem, mas é para virar uma memória também, né? Sim, Porque assim, de curiosidade, a gente compartilhou até também no nosso Instagram. Um dia um amigo nosso veio aqui, num dia de tarde, a primeira semana nossa aqui, ele falou: Ah, tem uma praia aqui do lado, vamos lá conhecer, tava um dia bonito. Chegamos lá, estava tendo uma corrida de cavalo no meio da praia, Na areia da na praia. areia da praia, e a gente caminhando lá pela praia, viu umas pessoas falando assim: Nossa, mas o que está acontecendo aqui? Aí o cara falou: Uma corrida de cavalo, inclusive os cavalos estão vindo ali, e a gente ali no meio, assim. Então são essas coisas legais, assim, que as descobertas, e pra gente é tudo muito novo, Tudo novidade. tudo novidade, é muito, até essa questão, assim, por exemplo, ir no mercado, a questão do perrengue, por exemplo, de passar, de ir no mercado e esquecer a sacola, e aí tem que voltar com hum, aquela compra, assim, na mão, e essas coisinhas, assim, esses perrenguinhos do dia a dia que a gente acaba dando risada, e às vezes chega na nossa A rotina do gente tá levando com trabalho, leveza, né? Mesmo as coisas ruins, eu acho que no geral, sim, no geral a gente leva. mesmo nos dias de TPM, a é, gente ainda tenta brincar e falar. sim, Hoje mesmo eu mandei sim. pra Gabi que o ônibus não passou, eu tive que ir a pé pro trabalho e mandei pra ela. Falei, a humilhação da pessoa já começa na Já começa na segunda-feira. segunda-feira. Então a gente tenta levar, lógico que às vezes no fundo a gente fica bravo, tá? Mas a gente tenta levar uma com a outra com leveza e rindo, Sim. porque se não fizer isso, a gente não aguenta, né? Equilibrando os Não, pratinhos isso também tem aqui. muito a ver com o ambiente que vocês estão, né? Vocês duas buscam ser essa leveza, viver essa experiência com leveza, né? Se fosse uma outra experiência, igual a Su estava em Portugal, vivendo o lockdown, porque o lockdown daqui foi um lockdown diferente do Brasil, que o lockdown do Brasil Ninguém tem saía, eu noção não pra saía, gente que foi aqui. entendeu? Eu falava, eu ligava lá para minha mãe, ligava para mim, ah, não, a gente está indo trabalhar. Eu falei, mas como? Aqui a gente não pode nem piscar a rua para fora.
entendeu? E também onde foi as pessoas tiveram esse momento de autoconhecimento, entender, sair um pouco dessa aceleração, mudar um pouco, ou mudar Sim, ou ficar pior, né? Tem aí os dois lados também. sim. Mas o lockdown aqui foi totalmente lockdown, né? E aí pode ser que essa experiência também não teve essa leveza, porque o lockdown a gente achava que ia todo mundo morrer, né? Todo mundo tava numa preocupação Sim. aqui de Você pegar, tá que longe dos seus nessa época, é bem difícil. aqui foi bem difícil. Eu posso dizer que o lockdown para mim foi uma época muito boa, né? Foi o período onde que eu desacelerei a minha família, onde a nossa família realmente se olhou e onde teve realmente uma conversão, foi onde a gente converteu realmente a Deus, né? Aonde a gente conseguiu se escutar, brincar, entender a necessidade, porque assim, até então as crianças achavam que o meu trabalho aqui era um trabalho que eu estava assistindo um vídeo conversando com as minhas amigas, até entender a seriedade, o que estava acontecendo. Eles sabem me respeitar hoje, não entro na porta, né? Eles evitam, sabe que realmente quando eu estou aqui com um cliente, com um paciente, eu estou realmente conversando, que eu estou trabalhando e não é um bate-papo, né? Eles conseguiram me ver não só como mãe, mas como uma profissional, porque até então eu sempre fui mãe, né? Desde quando eles. A Laurinha pegou já uma parte um pouquinho profissional, mas desde quando eu vim para cá, eu virei mãe, né? Eu perdi essa minha identidade. Né? Eu perdi a identidade da Patrícia, que trabalhava com moda, que fazia as coisas, que era uma outra história, né? E quando eu vim para cá, eles viram uma mãe. E quando estava no lockdown, eles viram a mulher que eu sou, as atividades que eu faço na casa. Então, assim, para mim o lockdown foi muito bom, porque a gente soube tirar o olho do mundo e olhar para o mundo interno nosso, assim, sabe? Acho que muita gente conseguiu extrair coisas boas da parte da É, pandemia. mas ficar sozinho também deve ter sido muito difícil, né? Imagino até em Sim. Portugal, porque Portugal as pessoas também são bem carinhosas também, né? Tem muito. É que não tinha como você ter contato com ninguém lá. Eu Não tinha. imagino que aí na Inglaterra foi parecido, mas Foi bem, assim, foi. A gente pra eu ir levava da minha multas, a casa ao gente ia pra rua. supermercado, o policial me parou e perguntou: onde você mora e É, qual supermercado você tá indo? Se você não tivesse na rota que faria sentido, exato. ele mandava você voltar embora. Uhum. Então, assim, um dia, se você quiser, a gente faz um vídeo só sobre Vamos a falar, porque aqui vivência também de foi bem pandemia. pesado. A gente não podia sair, a gente tinha que horários certos para você fazer mercado, ou o cara trazia compra, deixava na porta de casa e depois, sabe, era assim que a gente fazia. Não tinha igual no Brasil que você tinha essa facilidade, né, de ir banco, imagina, não tinha, gente, não tinha. Aqui Não, você eu cheguei no Brasil, eu fui no meio da pandemia, eu fui em abril, né? Tinha acabado de começar. Aqui tava tudo fechado. E aí o meu voo era o único no aeroporto internacional de Lisboa. É, parecia filme de zumbi, assim, só aquelas 300 pessoas andando no aeroporto. No Uhum. aeroporto que tem milhares, sei lá quantos mil voos por dia. E aí eu cheguei lá, não queria abraçar minha mãe, porque eu tinha acabado de sair de um voo de 300 pessoas de vários lugares do mundo. E ela não tava nem aí, ela queria me abraçar. Ela imagina que tá tudo normal, ó, tá tudo aberto, o aeroporto lotado de gente, as lojas do aeroporto abertas. A E eu diferença, né? chocada. A diferença, né? Cultural, de consciência, Sim. né? Eu acho que a Gabi ela vai ter essa vivência, assim, sabe? Vai ser muito bom para ela ver essas realidades, assim, sabe? Eu acho que ela vai crescer muito nisso, sabe? Assim, eu acho que a Gabi não volta para ser assim, né? Não que eu desejo que ela ficar perto de mim. Nem acho que ela vai ficar aqui na Inglaterra. Acho que o lugar aqui, acho que a Inglaterra não é para ela, né? Mas eu acho que ela não consegue mais voltar e se fechar. Pode ser que ela vá para uma cidade grande, lá no Brasil, mas eu acho que Promissão já para ela é pequena. É aquele lugar igual para mim. É o lugar de eu voltar para minha raiz, É o lugar do sabe? aconchego, mas não pra viver. Exato, mas não para viver. Eu vou lá, fico uma semana, já começa a me dar uma coisa, não, deixa eu ir embora. Entendeu? Deixa eu ir embora. E as pessoas falam, mas por que você não fica muito tempo no Brasil? Não consigo. Não consigo, porque a gente vive tanta essa identidade nossa de quem a gente é, respeitando os nossos limites. As pessoas respeitam, que lá no Brasil não tem isso, né? Então, para mim é um pouco difícil, assim, né? Bem, fala mais um pouquinho. Deixa aqui, fala vocês agora, menina do Instagram de vocês. Fala aí mais um pouquinho o nome, para a gente poder gravar aqui e aí a gente gravar mais ainda. Ah, então tá. Então, o Instagram chama Uma Prosa do Destino. É, a gente já não quis colocar um nome relacionado à Irlanda, porque a gente falou, vamos deixar aberto o leque, porque a gente quer fazer bastante viagens e falar sobre os lugares diferentes. Daqui 2 semanas já vamos postar coisas sobre Inglaterra, Terra da Rainha. Vamos para o Beatles. como que é o Natal na Europa, porque eu achei bem Uhum. legal isso também. Eu tava falando com a minha mãe hoje. Ela é super animada que eu vou passar o Natal com família, porque ela tava triste que eu ia Ah, passar sozinha, eu e a Gabi. E aí eu falei, mãe, é tão diferente, assim, detalhes bestas, mas, por exemplo, aquela questão de reunir, de se arrumar e tal, é no dia 25, não é no dia 24 da é, noite, igual é no Brasil. Então, até esse é. detalhe. Eu queria tentar, não quero deixar de aproveitar o momento, mas queria tentar compartilhar no nosso Instagram também, porque eu acho bem legal, porque esses detalhes que quando a gente vai viajar, a gente gosta de saber, porque eu sou uma pessoa que eu amo pesquisar. Então, se eu vou viajar, eu pesquiso tudo. E eu sou a pessoa que Uhum. vou. E eu pesquiso, a Gabriela vai. Ó, a dupla perfeita.
Gabi, enquanto alguém tá lá tirando foto da mesa, toda a outra tá lá esperando já pra comer? Na dúvida. Então. Que Mas, bom. E eu fico enfim, aqui a atrás, gente ó. quer fazer esse conteúdo para quem gosta de pesquisar. É. Vamos ver se a gente consegue. Ah, vai ser bom. Quer dizer, eu já tô cheio de planos aqui. A Gabi depois conta pra vocês qual que vai ser o plano aí do nosso Natal. Aí vocês vão acompanhar lá no Instagram das meninas, porque na Balancete vocês sabem que eu posto pouca coisa da minha privacidade, até porque o objetivo de vocês é vocês buscarem o conhecimento de vocês e viver a história de vocês, né? Lógico, eu compartilho a minha, mas é muito mais. Mas você vai lá nas meninas, que vai ter o dia do pijama, o amigo secreto, vai ter um almoço, vai ter um monte de coisa. Muita brincadeira, né? Bem, é isso, né? Estou muito feliz. Esse é o primeiro vídeo nosso aqui. Vai ter mais vídeo com a Su, vai ter mais vídeo com a Gabi, vai ter mais vídeo nosso. A gente também vai chamar outros convidados, elas vão poder trazer outras pessoas também, se elas quiserem, para a gente compartilhar mais ideias, mais coisas aqui. Se vocês gostaram, deixa like, compartilha, dividam, porque isso ajuda bastante o vídeo a crescer. E o que vocês quiserem também, vocês colocam aqui embaixo, conteúdo, coisas que vocês gostariam de saber da Irlanda, aqui da Inglaterra, da mudança, da transformação, do conhecimento, de viver As essa dicas de experiência, vídeo que a gente responde, né? Paty, a gente faz um vídeo de alguém dá alguma dica de interessante. resposta, com certeza, com certeza. E aí, assim que estiver pronto, esses vídeos a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, então siga a gente, deixa aqui os comentários, compartilhe. E muito obrigada, meninas, por vocês estarem Amamos, aqui com a Paty. gente. Obrigada pelo E, convite. fica atenta, porque a gente vai fazer uma coisa, quando elas estiverem aqui, a gente vai fazer coisas novas para vocês também, né? Então, obrigada. Sim, A que gente Deus que abençoe agradece. vocês, que vocês continuem nesse momento de crescimento. E até a próxima, né? Porque agora eu não sei quem vai vencer a próxima. Se vai ser só a Su, se vai ser só a Gabi, a gente vai ver. Vamos tirar 2 ou 1. Isso! Obrigada, Meninas, Gabi. Paty, obrigada. amamos. Beijo. Tchau, beijo. Beijo.